Como colocar a sua família nas mãos de Deus? Essa poderosa oração é a resposta. Quantas vezes você já acreditou que estava no controle absoluto da sua família? Talvez você se esforce diariamente para prover, proteger e manter tudo em ordem, acreditando que suas mãos são suficientes para segurar todas as responsabilidades. Mas, no fundo, existe uma inquietação constante. E se algo acontecer? E se os planos falharem? Essa sensação de estar sempre no comando cria um peso silencioso, um fardo que parece crescer a cada dia. O ser humano foi feito para cuidar. Sim, mas não foi criado para carregar sozinho o peso do destino de uma família inteira. É aí que surge a falsa sensação de controle, quando acreditamos que a segurança e o futuro da nossa casa dependem apenas da nossa força e da nossa estratégia. Olhe ao redor. Há pessoas que vivem em aparente estabilidade, com bens, planos bem traçados, rotinas firmes. Mas basta uma crise inesperada, uma doença repentina ou uma situação fora de qualquer previsão, e todo esse castelo de confiança humana se desfaz em segundos. Essa é a fragilidade de quem deposita tudo em si mesmo. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais se aperta, mais rápido escorre. O controle humano nunca é absoluto. Sempre será limitado. Sempre estará vulnerável a forças que estão além do nosso alcance. Essa ilusão de controle gera ansiedade porque sabemos que, apesar dos esforços, não temos como prever todas as variáveis da vida. Os pais se preocupam com os filhos, temem más influências, violência, caminhos tortuosos. Os filhos se preocupam com os pais, com a saúde, com a estabilidade financeira. Todos se olham tentando proteger uns aos outros, mas ninguém é capaz de blindar completamente quem ama. Esse vazio, essa insegurança, não é um sinal de fraqueza, mas um alerta espiritual. Você não foi feito para viver tentando controlar o incontrolável, foi feito para confiar e entregar. A palavra de Deus ensina que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não significa que devemos cruzar os braços e abandonar nossas responsabilidades, mas sim que o verdadeiro fundamento da segurança familiar está além do esforço humano. É como construir uma casa sobre areia. Não importa quão perfeitas sejam as paredes, sem base sólida, ela cairá na primeira tempestade. Assim também é a vida familiar sem entrega ao cuidado de Deus. Talvez você se reconheça nesse ciclo de querer dominar cada detalhe, planejar cada passo, vigiar cada movimento, tentar resolver tudo sozinho. Mas perceba como isso cansa, como isso desgasta e muitas vezes gera mais tensão dentro da própria família. A falsa sensação de controle não apenas sobrecarrega quem tenta segurar tudo, mas também enfraquece os laços, porque transforma amor em cobrança, cuidado em ansiedade, responsabilidade em medo. Colocar a família nas mãos de Deus é romper esse ciclo. É reconhecer que você tem um papel, sim, mas que existe um limite natural no que você pode fazer. E que, além desse limite, começa a ação poderosa do Senhor. Quando você entende isso, o peso se transforma em leveza. O que era preocupação constante se transforma em oração sincera. O que era medo se transforma em confiança. E a falsa sensação de controle dá lugar à verdadeira liberdade de saber que Deus cuida do que você não pode controlar. Essa consciência abre um novo caminho, porque a partir desse momento, você deixa de viver tentando adivinhar o futuro e passa a confiar no Autor do futuro. É a transição da angústia para a fé, da ansiedade para a paz, do peso para o descanso. Quando você decide entregar, descobre que o maior ato de amor pela sua família não é tentar controlá-la, mas confiá-la totalmente a quem tem poder real de guardá-la. Há um fardo que muitos carregam em silêncio. Não se vê nos gestos, não se mede em números, mas corrói por dentro e vai drenando a força dia após dia. A preocupação constante com a família. É como se existisse uma voz interna que nunca se cala, perguntando o tempo todo se os filhos estão seguros,
se o casamento vai resistir às pressões, se haverá sustento no amanhã. Essa preocupação não é simples zelo, é uma angústia que não encontra descanso, porque sempre imagina o pior cenário. Ela se instala no coração e, sem perceber, rouba o sono, a paz e até a capacidade de confiar. A preocupação invisível age como um inimigo sorrateiro. Não destrói de uma vez, mas lentamente mina a esperança. A pessoa continua sorrindo, continua vivendo, mas por dentro está em alerta permanente como se algo ruim fosse acontecer a qualquer instante. É um estado de vigilância exaustivo, onde cada notícia ruim no mundo parece ser um aviso de que algo semelhante pode atingir o lar. A mente se torna um campo de batalha e o coração um território de insegurança. Essa tensão permanente não apenas enfraquece a fé, mas também afeta a saúde emocional e até o corpo físico. A palavra de Deus ensina que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas como lançar se o impulso natural é segurar firme, como se soltar fosse um risco maior que carregar? Esse é o dilema. A mente diz para controlar, a fé convida a entregar. Enquanto a preocupação domina, a oração perde força porque, em vez de confiar, a pessoa pede e continua segurando. É como colocar um peso no altar e, em seguida, pegá-lo de volta antes de sair. A oração verdadeira, aquela que traz alívio, é quando a entrega é completa. Muitos acreditam que se preocupar é sinal de amor, mas a verdade é que a preocupação constante é uma forma de incredulidade disfarçada. Amar a família é cuidar, proteger, prover, mas também é reconhecer que há limites e que somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A preocupação insiste em colocar sobre os ombros humanos uma carga que pertence a Deus. E quanto mais se tenta carregar, mais pesada se torna. É um ciclo destrutivo, onde o cuidado legítimo se transforma em fardo insuportável. Quando o coração decide transferir esse peso invisível para as mãos do Senhor, algo sobrenatural acontece. O que antes era tormento se transforma em confiança. Não significa que os problemas desaparecem, mas sim que eles deixam de ser gigantes invencíveis e passam a ser situações conduzidas por um Deus que está acima de todas as coisas. A paz começa a ocupar o espaço que antes era da ansiedade, e a vida familiar respira novamente. A confiança em Deus não apaga as preocupações, mas coloca cada uma delas no lugar certo, debaixo do seu cuidado. E esse é o convite para todo aquele que se sente esmagado por esse peso silencioso. Ao invés de tentar resolver tudo sozinho, entregue em oração e confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. O invisível da preocupação é vencido pelo invisível da fé, porque o mesmo Deus que guarda o universo é aquele que também guarda a sua casa. O medo é como uma sombra que entra sorrateiramente no lar. Ele começa pequeno, talvez com uma notícia ruim na televisão, um diagnóstico inesperado, uma crise financeira, ou até mesmo uma lembrança dolorosa do passado. Sem perceber, esse medo vai se instalando no coração e criando raízes profundas. Ele altera o modo de pensar, influencia as decisões e começa a ditar o ritmo da vida em família. Quando o medo domina, a esperança se enfraquece e a confiança em Deus parece distante. É nesse momento que muitos perdem a paz, porque acreditam que não há saída, que o perigo é maior que a fé, que a ameaça é mais real que a proteção divina. O medo é astuto, porque ele não apenas paralisa, mas também distorce a realidade. Ele exagera riscos, inventa cenários, multiplica problemas que ainda nem existem. Ele faz a mãe temer pelo futuro dos filhos, o pai duvidar da provisão, os jovens perderem a coragem de sonhar. E quanto mais se alimenta esse medo com pensamentos repetitivos, mais ele se fortalece, até se transformar em um muro que impede a família de enxergar além das dificuldades. O medo é como um ladrão silencioso, roubando alegria, segurança e confiança. Mas a palavra de Deus diz que no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor
expulsa o medo. E esse amor é o próprio Deus. Quando o lar é colocado nas mãos dele, não há espaço para que o medo reine, porque a confiança em sua presença se torna mais forte do que qualquer ameaça. É nesse ponto que a oração se revela como um remédio poderoso. Não é uma repetição de palavras, mas um encontro real com aquele que pode transformar insegurança em paz. Neste momento, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti cada medo que tem tentado se instalar no coração da minha família. Onde há insegurança, que entre a Tua confiança. Onde há ansiedade, que entre a Tua paz. Eu Te entrego a minha casa, meus filhos, meu cônjuge, meus pais, cada um que amo, e declaro que nenhum mal terá poder maior do que a Tua proteção. Que o Teu amor cubra cada canto do nosso lar e expulse todo temor. Nós descansamos em Ti, porque sabemos que os Teus braços são mais fortes do que qualquer ameaça. Em nome de Jesus, amém. Essa oração é um passo de fé, é a decisão de não deixar o medo governar, mas sim a presença de Deus. É o ato de declarar que a família está debaixo da sombra do Altíssimo, onde nenhuma sombra de medo pode permanecer. E quando o coração escolhe confiar dessa forma, o lar experimenta uma paz que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está cuidando de tudo. Muitas famílias vivem tentando encontrar segurança em estratégias humanas, mas esquecem que a palavra de Deus já contém promessas claras e poderosas sobre proteção e cuidado. É como se houvesse um tesouro escondido em casa, mas ninguém se lembrasse de abri-lo. A Bíblia está cheia de declarações que podem transformar a atmosfera de um lar, mas quando não são lembradas ou aplicadas, a família vive vulnerável, acreditando estar desamparada diante das lutas da vida. Um dos maiores enganos é achar que as promessas bíblicas são apenas histórias antigas, distantes da realidade atual. No entanto, quando lemos que o Senhor é escudo, refúgio, torre forte e protetor, não estamos diante de metáforas vazias, mas de verdades eternas que atravessam gerações. Essas promessas não perderam força, apenas foram esquecidas por corações distraídos com as preces do cotidiano. E o esquecimento custa caro, porque onde a palavra não é lembrada, a fé enfraquece. E onde a fé enfraquece, o medo e a dúvida se instalam. Resgatar essas promessas é reacender a chama da confiança. É abrir novamente as páginas da Escritura e dizer: aqui está a base da minha esperança. Aqui está a verdade que sustenta a minha família. Salmo 91. Declara que o Senhor livra de todo laço e de toda peste, que Ele envia anjos para guardarem em todos os caminhos. Isaías 41. Afirma que Ele sustenta com a sua destra fiel. Esses não são apenas textos para decorar. São armas espirituais que podem ser proclamadas em oração para blindar o lar contra toda a investida do mal. Agora, entregue sua voz em fé e ore comigo. Senhor, eu tomo posse das Tuas promessas para minha família. Não viveremos mais como quem esquece a Tua palavra, mas como quem a declara e confia nela. Eu oro para que cada versículo que fala de proteção, de cuidado, de provisão, se cumpra em nossa casa. Colocamos diante de Ti cada filho, cada pai, cada mãe, cada relacionamento, e pedimos que a Tua palavra seja muralha ao nosso redor. Tira da nossa mente todo o esquecimento e nos lembra constantemente de que Tu és fiel. Nós confiamos que cada promessa feita por Ti será cumprida. Em nome de Jesus, amém. Quando a família se apoia nas promessas de Deus, deixa de viver à mercê do acaso. O lar deixa de ser vulnerável ao medo e passa a ser sustentado pela certeza de que existe uma palavra viva, firme, que nunca falha. E essa palavra, quando lembrada e proclamada, se torna o alicerce inabalável da proteção familiar. Há algo especial que acontece quando uma família decide se reunir para orar. Não é apenas o som de vozes se unindo, é uma força espiritual que se levanta e muda a atmosfera do lar. Orar sozinho é importante, mas quando todos se juntam diante de Deus,
algo ainda maior se manifesta, porque a unidade traz poder. É nesse momento que laços são fortalecidos, feridas começam a cicatrizar e a presença do Senhor se torna palpável. A oração conjunta não é apenas um hábito religioso, é um ato de fé coletiva, um grito em coro que ecoa no céu. Muitas vezes, as famílias enfrentam dificuldades porque cada um carrega seus medos e suas dores em silêncio. O pai se preocupa em segredo, a mãe ora sozinha em seu quarto, os filhos guardam suas próprias inseguranças. E enquanto cada um luta isolado, o lar vai se tornando vulnerável porque falta unidade espiritual. A oração conjunta quebra esse isolamento. Ela expõe diante de Deus as fragilidades de todos e transforma a vulnerabilidade em força, porque quando uma família se ajoelha unida, o inimigo perde espaço. A Bíblia nos ensina que onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, ali Ele está presente. Imagine então quando uma família inteira se reúne. Não é apenas uma prática devocional, é a construção de um altar dentro de casa. E nesse altar, lágrimas se tornam sementes de esperança, palavras se tornam declarações de fé e a comunhão se transforma em escudo contra toda investida de destruição. Neste momento, una sua fé comigo em oração. Senhor, eu te apresento cada família que ora agora. Que o poder da unidade seja derramado sobre este lar. Que marido e esposa encontrem em ti o ponto de encontro. Que pais e filhos descubram a força de buscar juntos a tua presença. Eu oro para que o coração de cada um seja alinhado em amor e confiança e que a tua presença invada cada canto dessa casa. Que esta oração conjunta seja o início de uma prática constante, onde o lar inteiro se curve diante de ti em unidade. Em nome de Jesus, amém. Quando a família entende o valor da oração conjunta, descobre que não existe distância capaz de separá-los na fé. Mesmo que não estejam todos na mesma casa, podem se unir em espírito, em propósito e em clamor. Essa prática não apenas protege, mas também gera intimidade entre os membros da família, porque orar juntos cria vínculos que nenhuma tempestade pode romper. É nesse espaço de unidade que a verdadeira proteção de Deus se manifesta, blindando o lar de dentro para fora. Uma das maiores ameaças a uma família não vem de fora, mas de dentro. A desunião não aparece de repente, ela se infiltra de forma silenciosa, como uma rachadura quase imperceptível em uma parede aparentemente sólida. Pequenos desentendimentos, palavras mal interpretadas, ressentimentos guardados no coração. Tudo isso vai abrindo brechas que enfraquecem o lar. E quando não são tratadas, essas rachaduras crescem até se tornarem muros que separam pessoas que um dia estavam unidas pelo amor e pela fé. A desunião é um inimigo invisível porque ela não se apresenta como ameaça direta, mas como um processo lento de distanciamento. O silêncio substitui a conversa. A frieza toma o lugar do carinho. A indiferença cresce onde antes havia cuidado. Aos poucos, o lar que deveria ser refúgio se torna campo de batalhas emocionais, e cada um passa a lutar sozinho. Esse é o ambiente perfeito para que o inimigo espiritual avance, porque onde não há unidade, não há força para resistir. A palavra de Deus ensina que uma casa dividida não pode subsistir. Isso significa que a desunião não apenas fragiliza relacionamentos, mas também abre portas espirituais para a destruição. A família que não ora unida, que não perdoa, que não dialoga, acaba se tornando alvo fácil de ataques que poderiam ser evitados. O perdão negado se transforma em barreira, a mágoa guardada em veneno e a ausência de diálogo em abismo. A desunião é sorrateira, mas seus efeitos são devastadores. Por isso, orar contra esse inimigo invisível é essencial. Coloque-se em fé e ore comigo agora. Senhor, eu coloco diante de Ti toda a divisão que tem tentado se levantar dentro desta família. Onde houver ressentimento, derrama perdão. Onde houver silêncio, restaura o diálogo. Onde houver frieza, reacende o amor.
Eu oro para que toda raiz de desunião seja arrancada pela tua presença e que este lar seja marcado pela unidade e pela paz que vem de ti. Une os corações novamente, quebra muros erguidos pelo orgulho e reconstrói pontes através do amor. Em nome de Jesus, amém. Quando o inimigo da desunião é enfrentado pela oração, o que parecia irreversível começa a ser restaurado. O lar passa a experimentar reconciliação. Vínculos são fortalecidos e a presença de Deus ocupa o lugar onde antes havia distância. A família que reconhece esse inimigo invisível e decide combatê-lo na oração, descobre que a unidade é mais que um sentimento, é uma blindagem espiritual que protege contra toda investida contrária. Um lar não é apenas um espaço físico, não é apenas paredes e móveis. Ele pode se tornar um altar vivo, um lugar de encontro constante com a presença de Deus. Quando uma família decide que sua casa será marcada pela oração, pela palavra e pela fé, ela transforma o ambiente em algo mais do que um endereço. A casa passa a ser um santuário, onde cada cômodo carrega a lembrança da voz de quem ora, onde cada mesa de refeição se torna lugar de gratidão e cada quarto se torna espaço de entrega. Muitas vezes, as pessoas acreditam que somente o templo é o lugar de adoração. Mas quando Jesus ensinou, ele mostrou que a presença de Deus não está limitada a edifícios, mas habita onde há corações rendidos. Se o lar se abre para isso, ele deixa de ser apenas moradia e se transforma em testemunho. Uma casa que se torna altar vivo é um lugar onde as crianças aprendem a confiar em Deus desde cedo, onde os casais encontram forças para permanecer firmes e onde cada visitante sente a diferença porque percebe a paz que habita ali. Esse altar não se constrói com pedras ou estruturas externas, mas com atitudes. É a oração da manhã que consagra o dia, é a leitura da palavra que renova a esperança, é a música de louvor que preenche os corredores, é a conversa sincera que aproxima corações. Um lar onde a presença de Deus é convidada diariamente não precisa de placas visíveis, porque a atmosfera em si já revela o altar invisível que foi erguido. E um altar vivo não é apenas para ser observado, mas para ser praticado. Agora, consagre sua casa em oração comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti este lar. Que cada parede, cada cômodo, cada espaço seja consagrado à Tua presença. Que a sala seja lugar de comunhão, que a mesa seja lugar de gratidão, que os quartos sejam refúgios de paz. Eu oro para que esta casa seja um altar vivo, onde o Teu nome seja exaltado todos os dias. Que quem entrar aqui sinta a Tua paz, que quem morar aqui viva a Tua presença, e que nunca falte o Teu cuidado sobre esta família. Em nome de Jesus, amém. Quando uma casa é transformada em altar vivo, ela se torna inabalável diante das tempestades da vida. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a presença de Deus passa a ser a base inquebrável. E quando o lar é sustentado por esse altar, cada momento se torna uma oportunidade de adoração. Cada desafio uma chance de experimentar a fidelidade divina e cada vitória uma lembrança de que Deus habita ali. Há momentos em que as palavras parecem não ser suficientes. A família já tentou conversar, já buscou soluções, já expressou preocupações, mas nada parece resolver. É nesses momentos que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer discurso. O silêncio diante de Deus não é vazio, é espaço sagrado. É o lugar onde a alma encontra descanso e onde o coração aprende a ouvir o que a pressa diária insiste em calar. Muitas famílias vivem cercadas por barulho, televisão ligada, celulares vibrando, discussões constantes, pensamentos acelerados. Mas quando o lar aprende a valorizar o silêncio na presença de Deus, descobre que nesse espaço, Ele fala de maneira mais clara. O silêncio não é ausência de ação, é entrega. É o momento em que deixamos de apresentar argumentos e simplesmente reconhecemos que o Senhor sabe mais do que nós. No silêncio, cada lágrima se transforma em oração não dita, cada suspiro se torna clamor, cada pensamento se transforma em busca.
E é nesse ambiente que o Espírito Santo ministra, trazendo direção, consolo e força. A família que aprende a buscar Deus no silêncio encontra sabedoria para decisões, paz para suportar crises e clareza para enxergar caminhos que antes estavam encobertos. Muitos fogem do silêncio, porque ele revela o que está escondido no coração. Mas quando o lar decide enfrentar esse momento com fé, o silêncio deixa de ser desconforto e passa a ser cura. Ele expõe o medo para que seja vencido, traz à tona a dor para que seja tratada, abre espaço para que a voz de Deus seja mais audível que todas as outras vozes. Por isso, praticar o silêncio na presença do Senhor é uma disciplina espiritual que fortalece a família e abre portas para experiências profundas com Ele. Agora, entregue seu coração em oração comigo. Senhor, ensina-nos a ouvir a Tua voz no silêncio. Que este lar não seja dominado pelo barulho que rouba a paz, mas pelo descanso que vem da Tua presença. Que em cada momento de quietude, o Teu Espírito fale, console, direcione e fortaleça. Que aprendamos a valorizar o silêncio não como ausência, mas como encontro contigo. Guarda os corações desta família e enche cada espaço com a Tua voz suave e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Quando a família aprende que o silêncio diante de Deus fala mais alto que muitas palavras, ela descobre um caminho de intimidade que transforma o lar em lugar de paz e sabedoria. Nesse silêncio, o medo perde força, a ansiedade se dissolve e a confiança cresce. E é ali, sem ruídos, que o coração encontra a certeza de que está realmente colocado nas mãos do Senhor. Nada toca mais o coração do que ouvir que alguém já passou pelo mesmo vale e encontrou saída nas mãos de Deus. Histórias de transformação têm o poder de despertar esperança, porque mostram que aquilo que parece impossível pode se tornar realidade quando a família decide confiar e orar. Uma casa dividida pode reencontrar a paz. Um relacionamento ferido pode ser restaurado. Um filho perdido pode voltar. Uma crise financeira pode ser vencida. O testemunho de uma vida mudada se torna prova viva de que Deus continua agindo hoje. Cada história é uma semente de fé lançada no coração de quem ouve. Quando uma família compartilha que foi sustentada pela oração, ela revela que o impossível não é barreira para o agir divino. Histórias assim são faróis que iluminam outros lares, mostrando que ninguém está sozinho em sua luta. O que Deus fez em uma casa, Ele pode fazer em outra. A diferença está na decisão de entregar e confiar. O milagre não nasce da perfeição humana, mas da graça que se manifesta quando a família se curva diante do Senhor. É por isso que recordar e compartilhar testemunhos é tão importante. Eles não apenas glorificam a Deus, mas também fortalecem a fé de quem ouve e de quem conta. Uma palavra de alguém que já venceu pode reavivar a chama de quem está prestes a desistir. Uma lembrança de intervenção divina pode renovar a coragem de quem já não acredita em mudanças. E cada história recontada é um lembrete de que Deus não muda, de que sua fidelidade permanece e de que sua mão continua estendida. Agora ore comigo agradecendo pelas histórias que Ele já escreveu e pelas que ainda vai escrever. Senhor, eu te agradeço porque já operaste milagres em tantas famílias e sei que também podes transformar a minha. Eu oro para que o testemunho de outros fortaleça a nossa fé e nos lembre que nada é impossível para ti. Que cada vida neste lar seja um exemplo vivo da tua graça. Que cada mudança seja sinal do teu poder e que o nosso futuro seja marcado por histórias de transformação que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quando a família se alimenta dessas histórias, deixa de olhar apenas para o problema e passa a olhar para o Deus que transforma. Elas se tornam inspiração para continuar orando, encorajamento para manter a fé e confirmação de que entregar a família nas mãos do Senhor é o caminho mais seguro. Porque se Ele já fez antes, pode fazer novamente. E quando a fé se apoia nessa verdade, o impossível deixa de ser ameaça
e se torna oportunidade de milagre. Existe uma força espiritual liberada quando a família decide não apenas orar em silêncio, mas declarar em voz alta as promessas de Deus. A palavra tem poder de criar, transformar e direcionar. E quando é usada com fé, muda completamente a atmosfera de um lar. Muitas casas vivem sob palavras de medo, reclamação ou maldição, e isso se reflete em desânimo e conflitos. Mas quando as palavras se tornam declarações de fé, o ambiente é transformado em esperança, coragem e confiança. A Bíblia afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que cada frase que sai da boca tem peso espiritual. Uma mãe que declara bênçãos sobre os filhos está plantando sementes que florescerão no futuro. Um pai que ora em voz alta proclamando a proteção de Deus está levantando muralhas invisíveis ao redor da família. Filhos que aprendem a repetir declarações de confiança fortalecem sua fé desde cedo. A palavra declarada não é apenas som, é arma espiritual contra tudo que tenta destruir o lar. Quando a família decide declarar juntas as promessas bíblicas, algo sobrenatural acontece. Versículos como "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ou "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", deixam de ser apenas textos escritos e se tornam realidades vividas. A palavra falada com fé tem o poder de cancelar o medo, de quebrar cadeias espirituais e de atrair a presença de Deus de forma tangível. Cada declaração é como luz acesa em meio à escuridão. Coloque sua voz em fé agora e ore comigo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que este lar pertence a Ti. Declaro que meus filhos estão guardados, que meu casamento está protegido, que a Tua provisão não faltará nesta casa. Declaro que todo mal será desfeito pelo poder do Teu nome e que cada promessa da Tua palavra se cumprirá em nossa vida. Que a nossa boca não seja usada para semear medo ou dúvida, mas para proclamar fé e vitória. Em nome de Jesus, amém. Quando a palavra declarada se torna prática diária, o lar se torna blindado contra palavras negativas externas e internas. Cada dia passa a ser iniciado com confissões de fé, cada noite encerrada com proclamações de esperança. Assim, a família deixa de ser refém de circunstâncias e passa a viver debaixo do poder de um Deus que honra a palavra de quem confia. Ansiedade é como uma corrente invisível que prende a mente e o coração em um ciclo de preocupação constante. É acordar já cansado porque a mente não descansou à noite. É viver tentando prever o que pode dar errado. É sentir o corpo carregado por um peso que não se vê. Muitos acreditam que a ansiedade é apenas resultado de problemas do dia a dia. Mas a verdade é que ela nasce quando tentamos segurar sozinhos aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Quando pensamos que tudo depende exclusivamente da nossa força, inevitavelmente caímos nesse estado de alerta permanente. É nesse ponto que a entrega a Deus deixa de ser apenas uma opção espiritual e se revela como uma necessidade vital para a saúde emocional e para a paz do lar. A ansiedade dentro da família se manifesta de várias formas. O pai que teme não conseguir sustentar, a mãe que se preocupa com os filhos a cada passo que dão, os jovens que olham para o futuro e não conseguem enxergar saída, os idosos que sentem medo da solidão. Cada um carrega sua parte desse peso, e quando somados, o lar inteiro se torna um espaço carregado de inquietação. Não há descanso, não há leveza, não há sossego. Tudo parece uma luta constante contra algo que nunca se resolve. Essa atmosfera vai desgastando relacionamentos, fragilizando a fé e abrindo espaço para desentendimentos, porque a ansiedade não se limita à mente. Ela se espalha em atitudes, palavras duras, explosões de nervosismo e silêncios pesados. Mas existe uma promessa poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Esse texto não é apenas um conselho bonito, é uma chave espiritual. Ele revela que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Quando a família decide entregar suas preocupações ao Senhor, algo sobrenatural acontece. O peso que parecia insuportável começa a se dissolver, não porque os problemas desapareceram de imediato, mas porque agora estão nas mãos daquele que pode resolver. A entrega é um ato de fé que quebra o ciclo da ansiedade. É quando você diz: eu reconheço que não tenho como controlar tudo, mas sei que o Senhor governa sobre todas as coisas. Esse gesto aparentemente simples tem poder de libertar, porque quando você solta, Deus assume. E quando Ele assume, o coração experimenta uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. Essa paz não depende de boas notícias, não depende de dinheiro sobrando, não depende de todos os riscos desaparecerem. Ela vem de saber que a vida está nas mãos certas. É como atravessar uma tempestade dentro de um barco conduzido por alguém que já conhece cada onda. O vento continua soprando, mas a alma descansa porque sabe que não está à deriva. É necessário também entender que entregar não significa desistir de responsabilidades. Não é abandonar o trabalho, não é deixar de cuidar da família, não é cruzar os braços diante da vida. Entregar é reconhecer que, mesmo fazendo sua parte, há uma parte maior que só Deus pode realizar. É confiar que Ele abre portas quando todas parecem fechadas, que Ele dá livramento quando o perigo é iminente, que Ele traz provisão quando os recursos parecem escassos. Essa confiança é o antídoto contra a ansiedade, porque coloca cada detalhe da vida em uma perspectiva maior. Agora faça essa entrega comigo em oração. Senhor, eu reconheço que tenho carregado pesos que não me pertencem. Tenho tentado controlar o futuro da minha família. Tenho alimentado medos e preocupações que apenas me desgastam. Hoje eu decido colocar tudo em Tuas mãos. Entrego a vida dos meus filhos, o meu casamento, a saúde dos meus pais, o sustento da minha casa, cada detalhe do presente e do futuro. Onde minha mente vê caos, eu creio que Tu já tens planos de paz. Onde meu coração sente medo, eu recebo a Tua confiança. Eu rejeito a ansiedade e declaro que a Tua paz vai guardar este lar. Que cada membro da minha família sinta o alívio dessa entrega e que juntos possamos descansar em Ti. Em nome de Jesus, amém. A entrega é uma prática diária, não um evento único. Todos os dias a ansiedade tenta voltar. Todos os dias, as preocupações tentam recuperar espaço. Mas quando a família decide constantemente colocar tudo nas mãos de Deus, a ansiedade perde força. É como apagar um incêndio antes que ele consuma toda a casa. Cada oração de entrega é um balde de paz jogado sobre as chamas da preocupação. Com o tempo, a ansiedade deixa de ser senhora do lar e a confiança em Deus passa a ser a atmosfera que domina. O lar que aprende a viver essa entrega experimenta transformação real. O ambiente pesado dá lugar à leveza, os diálogos se tornam mais saudáveis, o sono é restaurado, a convivência melhora. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas que eles deixam de ter poder de escravizar a mente. Que assim, a família descobre que a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em confiar naquele que tem tudo sob controle. Muitos enxergam a família apenas como um núcleo social, como pessoas ligadas por laços de sangue ou convivência, mas esquecem que por trás de tudo existe também uma realidade espiritual. O lar não é apenas o espaço onde se come, se dorme e se descansa. Ele é um território em disputa, e essa disputa não acontece apenas entre emoções e opiniões, mas em um nível muito mais profundo. Existe uma batalha espiritual que muitas vezes passa despercebida, porque ela não se manifesta sempre em formas visíveis. Ela acontece nos conflitos que parecem não ter solução, nos desentendimentos constantes, na falta de diálogo, nas mágoas que se acumulam sem serem resolvidas. É nesses detalhes que se percebe que o inimigo trabalha, porque ele sabe que enfraquecer uma família é minar a base da sociedade e, acima de tudo,
atacar um dos projetos mais sagrados de Deus. Quando a família vive em constante tensão, muitas vezes não percebe que está enfrentando mais do que um problema natural. O excesso de irritação, a raiva que surge sem explicação, o peso emocional que invade os ambientes da casa, tudo isso pode ser reflexo dessa batalha invisível. O inimigo não precisa destruir de uma vez. Basta que ele plante sementes de divisão, de medo, de insegurança, e o resto se espalha como um incêndio. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Ignorar isso é viver desarmado em um campo de guerra. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para vencer. E a arma mais poderosa nessa batalha não é o esforço humano, mas a oração. Não é gritar mais alto, não é tentar vencer discussões intermináveis, mas se ajoelhar diante de Deus e clamar pela proteção espiritual da família. A oração transforma o lar em fortaleza, porque convida o Senhor dos Exércitos a guerrear em favor de cada membro da casa. Onde o inimigo tenta plantar confusão, a oração traz clareza. Onde ele tenta semear medo, a oração traz coragem. Onde ele tenta roubar a paz, a oração devolve esperança. É nesse campo de batalha que a família descobre que não luta sozinha, porque o próprio Deus se coloca como escudo e defensor. Há lares que carregam um peso espiritual por anos, vivendo em ciclos de destruição que parecem não ter fim. Pais e filhos que repetem os mesmos erros, relacionamentos que sempre acabam em feridas, situações que parecem perseguições constantes. Isso não acontece apenas por escolhas humanas, mas porque existem forças espirituais agindo para manter essas correntes firmes. Mas quando a família desperta para a oração e decide se levantar em fé, essas correntes começam a ser quebradas. A presença de Deus expulsa toda a treva, a luz da palavra ilumina cada canto e a atmosfera do lar é transformada. O que antes era terreno de batalha se torna campo de vitória. Neste momento, una sua fé e ore comigo. Senhor, eu clamo pelo meu lar e por cada família que agora se coloca diante de Ti. Onde houver brechas espirituais, fecha-as com o poder do Teu sangue. Onde houver opressão, quebra toda cadeia. Onde houver divisão, traz unidade. Eu oro para que este lar seja blindado contra todo o ataque do inimigo, que anjos do Senhor estejam ao redor desta casa e que a Tua presença expulse toda força contrária. Nós declaramos que esta família pertence a Ti e que nenhum plano das trevas prosperará contra ela. Em nome de Jesus, amém. Essa batalha não se vence uma vez apenas. Ela exige constância, porque a cada dia o inimigo tenta encontrar uma nova brecha. Mas a família que decide orar continuamente descobre que cada oração é como um muro erguido ao redor da casa. Cada versículo declarado é como uma espada empunhada. Cada clamor é como um grito de vitória que ecoa nos céus. E quanto mais essa prática se torna parte da rotina, mais forte a família se torna. Não porque é perfeita, mas porque está constantemente guardada pelo poder de Deus. O lar que entende a realidade dessa batalha espiritual deixa de viver como vítima dos ataques e passa a viver como vencedor em Cristo. Não é um lar livre de problemas, mas é um lar que enfrenta cada dificuldade com a certeza de que não está sozinho. É um lar que, mesmo no meio da guerra, pode descansar, porque sabe que quem luta por ele é maior do que tudo o que se levanta contra. Essa é a confiança que liberta do medo e traz coragem para continuar, sabendo que em Cristo a vitória já está assegurada. Quando pensamos em oração, geralmente imaginamos palavras ditas a Deus, pedidos, agradecimentos, intercessões, mas a oração verdadeira vai além do que é falado. Ela se manifesta também em atitudes, e a maior delas é o amor. Muitas famílias oram pedindo proteção, provisão e paz, mas se esquecem de que a oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua viva no modo como tratamos uns aos outros, no cuidado diário, na paciência diante das falhas,
no perdão que é oferecido mesmo quando o orgulho grita para não ceder. O amor é a oração colocada em prática, é a tradução concreta daquilo que foi pedido diante de Deus. O amor tem o poder de curar feridas que palavras por si só não alcançam. Um filho pode até se afastar de conselhos, mas dificilmente se afasta do impacto de um amor constante. Um casal pode enfrentar tempestades, mas se o amor permanece vivo, há força para reconstruir. Pais e filhos podem discordar, mas se o amor prevalece, o respeito e a conexão continuam. O amor não apaga os problemas, mas muda a maneira como eles são enfrentados. E quando o amor é vivido como resposta de oração, a família passa a experimentar milagres silenciosos todos os dias, porque onde há amor, a presença de Deus se manifesta. A oração de amor é a mais prática e, ao mesmo tempo, a mais desafiadora. Ela exige renúncia, porque amar significa abrir mão de si em favor do outro. Ela exige paciência, porque amar é suportar os processos e esperar o tempo de Deus agir. Ela exige perdão, porque amar é escolher recomeçar mesmo quando a dor é recente. Amar é viver diariamente aquilo que se pede em oração: paz, unidade, proteção, graça. E quando a família compreende isso, entende que não basta pedir a Deus bênçãos. É preciso se tornar instrumento delas. A Bíblia nos lembra que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso mostra que a maior oração que podemos fazer pela família é permitir que o amor de Deus flua através de nós. Não se trata de sentimento passageiro, mas de decisão diária. O amor é expresso no abraço que conforta, na palavra que edifica, na escolha de não levantar a voz, no cuidado silencioso que muitas vezes passa despercebido, mas que transforma a atmosfera do lar. Esse amor, vivido como oração prática, torna-se escudo contra o ódio, muralha contra a divisão e fonte de restauração. Agora ore comigo para que o amor seja a marca da sua família. Senhor, eu coloco diante de Ti o coração de cada membro desta casa. Derrama sobre nós o Teu amor e ensina-nos a expressá-lo em cada gesto. Que a nossa oração não seja apenas palavras, mas atitudes que revelam a Tua presença em nosso meio. Onde houver mágoa, que o amor traga perdão. Onde houver distância, que o amor construa pontes. Onde houver feridas, que o amor cure. Que este lar seja conhecido como lugar onde o Teu amor reina e que em cada atitude possamos refletir aquilo que declaramos em oração. Em nome de Jesus. Amém. O amor como expressão da oração liberta. A família do ciclo de pedir sem praticar. Ele transforma o lar em ambiente de cura e testemunho. Pessoas podem até duvidar das palavras, mas não resistem à força de um amor vivido com sinceridade. E quando a família assume essa postura, a oração deixa de ser apenas uma prática espiritual e passa a ser estilo de vida. Assim, cada gesto de amor se torna resposta para aquilo que foi pedido, e cada resposta se torna prova de que o Deus que ouve também age através de nós. Confiar em Deus não é um ato isolado que acontece uma vez e se encerra, é um ciclo que precisa ser constantemente renovado. Cada dia traz seus próprios desafios, cada amanhecer apresenta novas incertezas, e é nesse cenário que a confiança precisa ser reafirmada. Muitas famílias acreditam que, por já terem entregado sua vida a Deus em algum momento, não precisam mais renovar esse compromisso. Mas a realidade é que a vida constantemente nos coloca diante de situações que testam a fé. E se essa confiança não for alimentada, enfraquece. O ciclo da confiança renovada é o segredo de famílias que permanecem firmes, mesmo em meio a tempestades. Essa renovação não acontece de forma automática. Ela exige decisão consciente de se lembrar diariamente das promessas de Deus, de se alimentar de Sua palavra e de se colocar em oração. É como reacender o fogo de uma lareira. Se não houver lenha nova, as chamas se apagam. Do mesmo modo, se a família não busca constantemente a presença do Senhor, a chama da fé perde intensidade. É por isso que a Bíblia nos lembra: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Essa verdade nos mostra que Deus está sempre disposto a recomeçar conosco, mas também nos convida a renovar nossa confiança nele dia após dia. A confiança renovada transforma a maneira como a família enfrenta os problemas. Quando uma doença aparece, ao invés de desespero, a primeira reação passa a ser oração. Quando a escassez financeira bate à porta, ao invés de desânimo, surge a esperança de que Deus abrirá portas. Quando conflitos internos tentam dividir, ao invés de ruptura, nasce a busca por reconciliação. Esse ciclo cria um ambiente onde a fé não é teoria, mas prática constante. É assim que o lar deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser sustentado pela certeza de que Deus sempre estará no controle. Agora, una sua voz a esta oração estruturada pela família, baseada nas promessas da palavra. Senhor Todo-Poderoso, neste momento, eu coloco minha família em tuas mãos. Assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu declaro que minha casa está debaixo dessa sombra poderosa. Assim como Josué afirmou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, cobre cada filho com o teu sangue precioso. Guarda cada casamento com o teu amor inabalável. Sustenta cada pai e mãe com a tua fidelidade que não falha. Tu disseste em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu tomo posse desta promessa agora sobre o meu lar. Eu clamo para que nenhum mal prevaleça contra a minha casa, que todo espírito de divisão, toda seta de enfermidade, todo sopro de escassez seja desfeito em nome de Jesus. Derrama tua paz que excede todo entendimento, para que mesmo em meio às lutas, possamos descansar em ti. Que cada palavra que sair da nossa boca seja de fé e esperança. Que este lar seja testemunho vivo de que o Senhor cuida, protege e sustenta. Renova hoje a nossa confiança, Pai, para que nunca nos esqueçamos de que estamos seguros em tuas mãos. Nós entregamos não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro, e declaramos que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome de Jesus, amém. Esse ciclo de confiança renovada é o que fortalece a família a continuar caminhando. Não é negar os problemas, mas enfrentá-los com a certeza de que Deus já está no controle. E quando esse hábito se torna parte da rotina, a família passa a viver debaixo de uma fé que não vacila, mesmo quando as circunstâncias mudam. Cada oração se torna combustível para a esperança. Cada declaração de fé se torna muralha contra a dúvida. Assim, a confiança é renovada dia após dia, até que a vida da família inteira se torna testemunho de que quem confia no Senhor jamais será abalado. Chegamos ao momento em que todas as reflexões, todas as verdades espirituais e cada oração convergem para uma única certeza. Não existe lugar mais seguro para a sua família do que as mãos de Deus. Ao longo deste caminho, vimos que o medo tenta se instalar, que a ansiedade consome em silêncio, que a desunião ameaça de dentro, que as batalhas espirituais são reais e constantes. Mas também vimos que o Senhor é escudo, refúgio e torre forte. Tudo o que parecia impossível pode ser vencido quando o lar decide viver debaixo da proteção divina. A pergunta que ecoou desde o início continua viva. Em quem você confia para guardar a sua casa? A resposta não está nas forças humanas, nem na segurança financeira, nem nas estratégias limitadas que podemos criar. A resposta está em entregar tudo ao Deus que governa o universo e que, ainda assim, se importa com os detalhes da sua vida. Muitos vivem acreditando que a fé é apenas consolo, uma ideia bonita para suportar momentos difíceis. Mas a verdade é que a fé é arma, é fundamento, é a ponte que liga a fragilidade humana ao poder infinito do Criador. Quando uma família decide confiar em Deus, não significa que as lutas desaparecem, mas significa que nenhuma delas tem poder para destruir.
A confiança em Deus não é um escape. É a raiz que sustenta em meio à tempestade. É a muralha que resiste às investidas. É o alicerce que mantém firme quando tudo ao redor balança. E essa confiança não é apenas para hoje, é para cada dia, porque a fidelidade do Senhor não se esgota, renova-se a cada manhã. Talvez você esteja ouvindo estas palavras enquanto sua casa enfrenta um tempo de guerra. Talvez o silêncio do seu lar esteja pesado. Talvez as palavras tenham se transformado em armas. Talvez os filhos estejam distantes. Talvez a provisão esteja escassa. Mas este é o momento de tomar a decisão mais importante: entregar, confiar e descansar em Deus. Essa não é uma escolha abstrata, é prática. É abrir a boca para declarar promessas. É dobrar os joelhos para clamar. É deixar que o amor de Deus molde suas atitudes. É parar de tentar controlar o incontrolável e assumir a postura de quem confia plenamente nas mãos do Senhor. Agora, una sua voz à minha nesta oração final. Senhor, aqui estamos diante de Ti, reconhecendo que não somos capazes de proteger a nossa família apenas com as nossas forças. Nós confessamos que precisamos do Teu cuidado, da Tua direção e da Tua presença constante. Eu coloco cada lar que ora comigo agora em Tuas mãos poderosas. Que esta família seja coberta pelo sangue de Jesus, que toda seta do inimigo seja anulada, que todo espírito de divisão seja expulso, que todo medo seja dissipado pela Tua luz. Que o Teu amor envolva este lar de forma tão intensa que nenhuma obra contrária possa resistir. Declaramos que a partir de hoje esta casa pertence totalmente a Ti. Assim como está escrito no Salmo 121, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu tomo posse desta promessa e declaro que esta família viverá sob a tua proteção eterna. Em nome de Jesus, amém. Essa não é apenas uma oração que termina um momento, mas o início de uma nova caminhada. Uma jornada onde a família aprende a renovar diariamente sua confiança, a lutar batalhas espirituais de joelhos, a transformar a casa em altar vivo, a deixar que o amor seja a oração prática e a viver cada dia debaixo da graça que sustenta. O impacto dessa decisão não ficará restrito ao presente. Ele se estenderá às próximas gerações, porque os filhos aprenderão a confiar como os pais confiaram, e os netos herdarão a fé que foi transmitida em cada gesto. E quando essa escolha é feita, não apenas uma oração é atendida, mas toda uma geração é transformada. Assim, a história desta família será marcada não pelo medo ou pela derrota, mas pelo testemunho poderoso de que quem se coloca nas mãos de Deus jamais será abalado. Esse é o convite final. Escolha hoje em quem confiar. Se você deseja uma família guardada, protegida e fortalecida, coloque-a nas mãos do Senhor. Essa decisão muda destinos, reescreve histórias e abre portas para milagres, porque nenhuma força é capaz de destruir um lar que decidiu viver sob o cuidado do Deus Todo-Poderoso.